Salve a amada igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Gentileza, irmãos, vamos abrir lá no livro de 2 Reis, irmãos. Não, 2 Samuel, irmãos. Aleluia. Capítulo 24, no versículo 17 em diante, vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Amém. 24, versículo 17. 2 Samuel. Aleluia. Amém. Estarei lendo para a glória do Senhor. Amém, igreja. Amém. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém essas ovelhas o que fizeram? Seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade, o profeta, veio naquele mesmo dia. Davi disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto de terra. E disse a Araúna: Por que vem, rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome, oferecerei ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. E aí, eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor, teu Deus, tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada. Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos possam sentar no santo nome de Jesus Cristo. Poderoso eterno Deus, diante da tua presença gloriosa, nós te agradecemos a tua presença, Senhor. Ó Deus, perdoa os meus pecados, enche os meus lábios e fala conosco mais uma vez, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? A gente está feliz na presença do Senhor aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, estamos aqui de volta à casa do Senhor, né, irmãos? Glória a Processo Deus. difícil de andar na presença de Deus correto, né? O inimigo ele se levanta contra os verdadeiros servos do Senhor, amém? Ele não quer que a igreja genuína, né, prospere na terra, porque é fogo na cabeça dele, é fogo contra o reino dele. Ele vai se levantar sempre, né? Quanto mais você se aproxima da santidade do Senhor, mais é a ira de Satanás contra as nossas vidas. Meu Deus. Mas eu queria te falar nesta noite, mais é o poder de Deus sobre a tua vida, amém? Mais a graça de Deus, mais a anjo a teu favor, amém? É mais a vitória que Deus nos dá, amém? Nossa vida é de relacionamento com Deus, né, irmãos? E a Bíblia mostra isso, né? Os homens de Deus, Davi, Samuel, Moisés, Paulo, né? Pastor Eduardo, Pastor Alexandre, glória a Deus. Não, nossa vida é de relacionamento com Deus, né, irmãos? E quando nós estamos em relacionamento com Deus, Deus ele tem as suas regras, amém, igreja? Deus tem os seus pensamentos, tem os seus sentimentos, né? Como ele respeita os nossos sentimentos, ninguém tem que respeitar os sentimentos de Deus, amém, igreja? Para que tudo vá bem nas nossas vidas, para que ele possa cumprir a sua palavra nas nossas vidas, amém? Dentro da regra de Deus, né? Ainda que eu permaneça infiel, que eu me torne fiel diante de Deus, Deus vai sempre ser fiel à sua palavra, irmão. Amém, irmão? Se a palavra de Deus vem a espada, ela vai vir a espada. Se eu não tiver conforme Deus diz para mim, está, amém, igreja? Então a gente vê aqui um momento de Davi, irmãos.
Davi, aquele jovem que matou Golias, cheio da glória. Deus deu glória a Davi, cheio da glória, exaltou da glória. Amém? Exaltou o nome dele. Através de Davi, não tem exaltado o nome dele através das nossas vidas, viu, igreja? Amém. E você fala assim, mas não tem acontecido. Não tem acontecido. As pessoas têm que ter observado teu andar, teu falar, teu pensar, teu modo de agir, aleluia. Né? Porque eles sabem que você serve a Deus, aleluia. E um dia, Deus vai exaltar o seu nome sobre as nossas vidas. Deus vai te usar, né, para converter essa pessoa, aleluia. Para que ela veja que Deus é vivo. Você serve um Deus vivo, que Deus faz obra, que Deus é poderoso. Amém, igreja? Amém. E a gente, nós, somos seres humanos, irmão. Não existe o super-homem, né? Não existe a super-mulher, aleluia. Não existe o servo perfeito, né? O homem perfeito, que não falha, que não tem pecado. Por isso nós temos que vigiar, né? Vigiar em todo tempo. Porque a carne é, mas o espírito é forte. Mas tem que vigiar, irmão, aleluia. Mais poder na tua vida, mais vigilância, aleluia. Ah, eu prego a palavra, Deus te usa, mais vigilância, irmão, aleluia. Satanás vai se levantar contra aquele que tem a unção de Deus, contra aquele que é fiel a Deus, contra a mulher que é fiel, que dobra os seus joelhos, dias e noites, na presença de Deus, que busca a face do Deus glorioso, que é cheio da presença de Deus, que pula no Espírito Santo de alegria, de satisfação. Aleluia. Aleluia. Que a sua oração chega ao trono de Deus com cheiras suaves da linda de Deus. Deus responde, Deus cura, Deus faz milagre. Satanás muita luta, muita guerra vai vir contra a tua vida. Por isso que o servo de Deus ele tem que ser fiel à palavra do Senhor. Amém. Tem que orar, Deus não pode vacilar. Aleluia. A gente tem momentos de Davi, momentos de glória, momentos de cena. A gente lê os salmos de Davi, a gente vê a intimidade que ele tinha com Deus. A intimidade de quem tem relacionamento com Deus. Amém. É maravilhosa. E Aleluia. Deus honra. Glória a Deus Deus. honrou. Glória a Aleluia. Deus. Mas há momentos, irmãos, que Davi vacilou, irmãos. E nós podemos vacilar também. Amém, igreja? Amém. Por isso nós temos que estar vigilantes. Aleluia. E esse foi um momento muito ruim da vida de Davi em relação a Deus. Eu não sei o que aconteceu com Davi, mas ele se exaltou. Ele esqueceu todas as honrarias de Deus, ele esqueceu todas as obras de Deus. Porque, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, glória diga Israel. Aleluia. Se não fosse o Senhor que estivesse ao lado de Davi, quando ele derrotou Golias, quando ele lançou aquela pedra cheia de glória, imagina aquela pedra voando, irmão, cheia de glória de Deus. É Deus na frente, irmãos. Glória a Deus. Está na tua oração, que Deus vai na frente, Deus enviou, Deus conhece o seu futuro, Deus conhece o teu passado. Amém, Senhor. Deus sabe o que pode acontecer, Deus sabe o que o inimigo vai tentar fazer, mas Ele chega sempre na frente. Aleluia. Te dá vitória, te protege, abre as asas poderosas, faz um milagre. Aquele que o médico diz que não tem jeito, Deus chega lá e faz um milagre. Aleluia. Mas Ele deixa você passar por um Glória a momento Deus. difícil para mostrar que Ele é Deus. Davi num momento aqui de exaltação, de glória, vencedor. Eu sou o cara, aleluia. Eu sou poderoso. Muitas glórias. Deus deu muita glória da vida. Ele resolve numerar o povo, numerar o seu exército, para saber que Ele é o cara, aleluia, aleluia. Esqueceu de tudo. E não é só isso, né, irmãos? Porque Deus conhece o coração, né? Não é só o fato da numeração. Mas também já devia estar fazendo muitas coisas erradas, né, irmão? Que a Bíblia não diz, né, irmãos? Né? O homem desviado, ele faz coisas que até Deus duvida, irmão. Né? Quando o homem perde a unção de Deus, quando ele perde o contato com o Senhor, ele desce
ao nível mais horrível que possa existir, na imoralidade, na moralidade, da honradez, diante da presença de Deus. E ele resolveu numerar o povo, irmãos. Isso foi muito grave aos olhos de Deus. Ele foi orientado, ele foi repreendido pelos teus céus, mas ele não queria saber. Eu sou o cara, eu mando, eu faço. Manda numerar o povo, e numerou, e foi muito ruim aos olhos de Deus. Como ele era servo de Deus, nós somos servos de Deus, e quando nós pecamos, irmãos, isso vem da nossa alma. Quando você comete um pecado grave diante do Senhor, e quando você não pede perdão a Deus, vai ser um peso nas nossas costas, é uma tristeza que vai lá na alma, aleluia, e você não consegue se alegrar, você não consegue ter uma vida normal, enquanto você não vai diante de Deus, dobra os seus joelhos e pede perdão ao Senhor, e é renovado pelo Espírito Santo. E Davi ali, irmãos, ficou angustiado depois de ter pecado contra Deus. Mas só que as consequências vêm nas nossas vidas, irmãos. E por isso nós temos que vigiar. Amém, irmãos? Porque no mundo tereis aflições, mas tem que ir bom ânimo, eu venci o mundo. Há muitas situações que nós podemos entrar, irmão, por desobediência à palavra de Deus, por desconsiderar, primeiramente, a glória de Deus nas nossas vidas. Tem muita gente, irmão, que considera muitas coisas maior do que Deus na sua vida. Muitas situações que ele não faria, né? Diante de, por exemplo, de um emprego, diante de um chefe, ele não faria, mas diante de Deus ele faz, né? Diante da igreja, né? Pessoa, diante das coisas de Deus, não leva como algo mais importante da sua vida. Quando veio a morte sobre Israel, pelo pecado de Davi sobre os homens, era tão grave o pecado, que o pecado leva à morte, irmãos. Muitas pessoas morreram. Como Deus, ele dá importância quando você honra o nome dele. Quando eu honro o nome de Jesus, irmão. Não tem isso que aconteceu, o nome de Jesus é sempre o primeiro. Aleluia. Ah, eu saio 9 horas da noite, pregando aqui porque Deus está mandando falar. Meu irmão, você que é aqui, que existe profeta nessa igreja. Aleluia. Saio 9 horas da noite. 9 horas da noite. Ao culto falta meia hora para terminar, mas vem, irmão. Mas vem. Mostra para Deus que apesar dos pesados, eu vou lá. Eu vou receber pelo menos a bênção do Senhor. Deus gosta de ser honrado. Oh, glória a Deus. Honra a quem tem honra, diz a santa palavra de Deus. Aleluia. Davi deixou de considerar isso, honrar a Deus acima de todas as coisas, que assim as nossas vidas, irmãos, Deus é o primeiro nas nossas vidas. Glória a Deus, amém, Jesus. Sem Deus, irmão, nós só estaríamos destruídos. Verdade, meu Deus. Sem Deus você não teria sua paz, essa paz que você tem no coração aí, na sua casa, essa casa maravilhosa, esse alimento que você tem na mesa, aleluia, que você acorda todos os dias, da semana com esperança. Deus está comigo, Deus vai dar a vitória. Aleluia. Mas é a presença de Deus. Aleluia. Não é você, irmão. Você tem capacidade, mas Deus te dá a capacidade. Aleluia. E Davi, ele desconsidera tudo isso. Desconsidera tudo isso. Um orgulho idiota diante do Senhor. Esquece de Deus, irmãos. E a Bíblia diz que Satanás incita Davi
Ele começa a ser até usado pelo marido. Aquele homem que escreveu salmos maravilhosos, que era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma referência para nós tomarmos cuidado. Hoje você pode estar adorando a Deus, louvando a Deus, pregando a palavra. Você pode cair. Eu posso cair se eu não vigiar. Amém, igreja? E Deus propõe 3 situações a Davi, que são consequências, irmãos. Existem consequências, igreja. Tudo existe consequência nas nossas vidas, irmão. Existe consequência. Deus dá 3 situações. Consequência na vida espiritual de Davi, na vida material, na vida do povo de Israel. Deus propõe a escolha, porque a consequência vai vir se eu pecar e não vigiar, viu, irmão? Ainda que Deus me perdoe, ainda que eu dobre os meus joelhos, Jesus me lave, eu tenho que pagar consequências. Ou seja, se eu matar uma pessoa e me arrepender, eu vou para a cadeia. Deus pode até diminuir o anos que eu vou ficar lá, mas eu vou ter que ir para a cadeia. Aleluia. Vou ter que sofrer, irmão. É assim que acontece. Aleluia. Né? Se eu trair um amigo e perder a sua amizade, vai ser demorado. Eu posso demorar para ter de novo aquela amizade. São consequências, né? Da traição, do ódio. Tem situações nas nossas vidas que nós temos que traz consequências. A gente tem que vigiar nessas situações. Deus propõe 3 situações a Davi, que são consequências que ele poderia escolher. Deus propõe 7 anos de fome para a terra de Israel, 3 meses de perseguição na espada do inimigo, Davi fugindo dos seus inimigos e a espada do inimigo alcançando Davi, e 3 dias de peste, a espada de Deus sobre o povo de Israel. Eita Deus. E Davi escolhe Deus, né, irmão? Aleluia. Misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Amém. Amém, igreja. Amém. Né? 7 anos de fome sobre Israel. Para a nossa vida espiritual. 7 anos sem ouvir a palavra de Deus. Né? 7 anos sem ouvir a palavra de Deus. 7 anos sem vir para a igreja. Sem sentir a presença do Espírito Santo, varão. Você dá um joelho, você não sente nada. Você chora na presença, você não sente nada. Tempo longe de Deus, sem confiança, sem alegria, sem esperança por Deus, porque Deus é a nossa esperança, viu, igreja? Jesus é a tua esperança. Aleluia. 3 meses, Satanás atuando na tua vida, sem a proteção divina. Já parou para pensar? Se Deus não dá ordem aos anjos ao teu respeito, Verdade, Senhor. que seria de nós, irmãos? Mesmo Jesus. Quando a ira de Satanás se levanta, porque Satanás ele não tem misericórdia, ele vem para destruir, ele vem para humilhar, ele vem para matar aos poucos, acabar com tudo que a gente tem, irmãos, o mais importante das nossas vidas: sentimentos, honradez, dignidade. Oh, labacanta, baixaia. Aleluia, aleluia. E Deus, irmão, 3 dias da palavra de Deus se cumprindo para os infiéis. Aleluia. Só que Davi pensou: dentro de Deus tem misericórdia. Eu pequei. Davi sabia que estava errado. Nós sabemos como nós estamos errados, irmão. Nós sabemos onde eu erro, quando eu peco diante do Senhor. Verdade, Jesus. Mas eu sei que a misericórdia de Deus é sobre a minha vida. Eu dobro os meus joelhos e o sangue de Jesus é derramado sobre mim. Aleluia.
Eu sou renovado novamente. Eu levanto da cheio da glória de Deus. Agradecendo o Senhor. Aleluia. Não por ter recebido um carro. Não por ter recebido algo material. Mas por ter recebido a sua presença novamente na minha vida. Senhor. E disse que 3 dias de pesca, 70 mil pessoas, irmãos. 70 mil pessoas. Você vê como um líder, longe de Deus, o estrago que ele faz. Por isso, quando a gente vai numa igreja, a gente tem que saber a vida do pastor, saber como é que ele anda, quem ele é, aleluia. Para que a gente possa ser abençoado. Porque Deus vai enviar a bênção através de um homem abençoado, amém, igreja? Quem crê nisso aí, igreja? Deus abençoa através dos teus servos, dos teus filhos. Aleluia. Muita gente morreu, muita destruição, por causa de mais um vacilo de um servo de Deus. Mais um vacilo. Mas Deus sempre tem misericórdia. Sabe qual é a misericórdia de Deus sobre a tua vida, igreja? Jesus. Jesus é misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Deus manda Davi. Deus perdoa Davi, né, irmãos? Faz um altar, começa tudo de novo, faz um altar. Rever a tua. Nós construímos um altar diante de Deus, é rever a nossa vida espiritual, igreja. Rever tudo que está errado, tudo que não agrada a Deus. Se eu sou servo do Senhor, o que eu tenho feito? Se eu sou ministro da palavra, se eu sou pastor, se eu sou diácono, eu tenho que rever. Irmão, nós precisamos ser abençoados nesta terra. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso do milagre do Senhor. Eu preciso que Deus ouça a minha oração. Aleluia. Eu preciso do Espírito Santo me conduzindo pela vereda da justiça, por amor ao nome dele, irmão. Aleluia. Eu tenho que rever. Eu tenho que refazer um altar diante de Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus manda Davi fazer um altar. Vai lá, Davi, vamos renovar a aliança. Porque Deus é bom, meu igreja. Deus é bom. Como dizia o irmão, Deus é bom, o diabo não presta. Aleluia. Deus é bom. E Davi, ele vai ali, no lugar que Deus falou para o profeta, para onde ele tinha que ir. E o dono da eira era um terreno, não. Um lugar que de debulha do milho, mas era um terreno onde Davi tinha que comprar para construir o altar. E o dono da eira, que era o Araúna, viu que era o rei, quis dar de graça, né? Leva tudo aí. Mas Davi fala isso, irmãos, aleluia. Não, porém por certo preço não comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão. Dessa maneira, Deus. Qual é o seu holocausto diante de Deus? Essa é a pergunta de Deus nessa noite. Sim, meu Deus. O que você poderia fazer melhor para Deus? O que eu posso fazer melhor para Deus? Que eu não tenho feito? Eita Deus. Para que Deus possa olhar para mim e falar: ô glória! Né? Como Deus olhou para Paulo ali, e Silas na prisão, eles começaram a glorificar Deus, falou: ô glória! Louvor chegou ao meu trono. Irmão, nós precisamos nos aperfeiçoar nos últimos tempos. Amém, Senhor. Não há mais tempo de ficar, sabe, pensando num monte de coisas que não tem valor para a nossa vida eterna. Estou falando de eternidade nesta noite. Nova terra, novos céus. Glória a Deus. Jesus voltando, arrebatando a igreja. Você subindo para o corpo transformado e adorando ao Senhor. Aleluia. Para todo sempre. Ruas de ouro. Aleluia. Presença da luz do mundo, sal da terra.
Qual é o seu holocausto nesta noite? E você tem que pagar para Deus o seu sacrifício. Às vezes Deus quer enviar almas para essa igreja, mas Ele não envia, porque a igreja não tem a estrutura daquilo que Deus quer fazer. Deus precisa preparar a igreja, as ovelhas, porque essa igreja prega a verdade. Os homens de Deus que sobem aqui, as mulheres de Deus que sobem aqui, são ungidas pelo Senhor. Todos que sobem aqui falam da glória dos céus. Aleluia. Da onde mora Jesus. Glória a Deus. O reino de Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Deus precisa, aleluia, aperfeiçoar a igreja, estruturar essa igreja. Então, qual nesta noite o holocausto que você tem para Deus? Amém, igreja? E Davi aí construiu, e onde ele comprou aquela ilha, aquele terreno foi construído o templo de Deus, Salomão. Aí Deus não mesmo, Deus é maravilhoso, irmão. Deus ele multiplica, ele faz maravilhas, irmão. Daquele pouquinho que você concede a Deus, Deus multiplica 100 vezes mais, 200 vezes mais, aleluia. Deus multiplica o pão, Deus multiplica o peixe, aleluia. Deus multiplica a alegria no teu coração, e Deus te dá a vitória. Amém, igreja? E Davi alcançou a vitória depois de muito, mas serve para nós como referência. Vigia, viu, igreja? Vigia, viu, pastor? E Deus seja louvado. Essa é a oportunidade.